Olá, povo de Deus, bom dia. Está assim escrito: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Em alguns lugares também, segundo o seu beneplácito. Eu gosto dessa expressão, beneplácito. Me chamo Pastor Emerson Adriano, eu acho que é bom ficar sempre lembrando, né? Membro da Igreja Batista Jardim Nazaré, que tem como pastor e presidente nosso amado irmão, como eu costumo chamar, pastor Roberto Ricardo. Hoje estaremos passando o resumo, né, da lição 10 da Escola Bíblica Dominical, hoje dia 7 de junho de 2020, que terá como texto base Filipenses capítulo 1 e capítulo 2, que tem como tema vitória apesar do sofrimento, e o seu texto áureo em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8, que está assim escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Como está assim escrito. Aí vem um questionamento. Como entender as causas do sofrimento? Como a gente viu, né? A vitória apesar do sofrimento. E com isso, como diferenciar a natureza dessa dor? Se por negligência nossa, ou por entrega ao Evangelho. É por causas nossas ou porque estamos anunciando o reino de Deus? Paulo escreve aos Filipenses, estando preso, e ensina aos crentes a compreenderem que, mesmo em meio à dor legítima, tudo pode trazer benefício para o reino de Deus. E isso quem disse foi o apóstolo Paulo. E seguindo aqui ainda, podemos ver a vitória apesar do sofrimento é possível quando em tempo entendemos melhor. Vitória apesar do sofrimento é possível quando em todo o tempo entendemos a utilização da nossa vida no reino de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Isso Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Aí Paulo diz: a vida de Paulo, aqui o comentarista, mesmo em meio aos desafios, sofrimentos e dor, porque estava preso, era uma vida útil. Mesmo com todo o sofrimento, era uma vida útil a de Paulo. O sofrimento também não o desviava do foco principal, que era o de pregar, evangelizar, proclamando o evangelho. Provavelmente alguns líderes romanos pensavam que agora que Paulo estava preso, havia uma dispersão e abandono da fé. Mas a verdade do evangelho não foi assim. Porque a gente viu, né? Jamais será destruída a verdade do evangelho. Paulo testemunhava que a prisão era em função do compromisso com Cristo. Aqueles que faziam a segurança de Paulo ouviam intensamente seu testemunho de fé. Os que guardavam Paulo para que... Não era bem para ele fugir, porque ele sabia que Paulo já estava ali voluntariamente, naquele sentido ali, né? Não estava procurando fugir. Paulo preso, porém a palavra estava livre. No caso, a palavra de Deus. Observar, meus amados irmãos. Bom, meus irmãos, nesse segundo aspecto, a vitória sobre o sofrimento é possível porque mesmo no sofrimento não perdemos nossa intenção, nossa intensa expectação. Filipenses capítulo 1, versículo 20 diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança
de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Isso daqui, Paulo falando que a prisão, que o sofrimento, não era capaz de prender a palavra de Deus dentro do seu ser, porque quem segue Jesus anuncia para os outros. Amém? Como a gente viu aqui, quando a convicção, compromisso com a verdade, jamais se perde a esperança. Quando há convicção, compromisso com a verdade, jamais se perde a esperança. O que nutre a nossa esperança? Apenas os dias de folguedo? O que é que nutre a nossa esperança? É somente aquele momento de euforia? Somente quando as coisas parecem estar bem e caminham de forma confortável e agradável a mim? Ou quem consegue sair para anunciar o reino só quando está tudo bem, quando está tudo agradável? Paulo fala de uma ardente expectativa. A expectativa e a esperança de Paulo não era em torno de si mesmo, nem as coisas boas para ele. Era a ideia de o reino de Deus crescer. A esperança não era egoísta, nem antropocêntrica, ou seja, no centro do homem, no caso ali no centro de Paulo. Não era isso que governava Paulo. Não era isso. O que governava Paulo era o desejo de anunciar o reino de Deus e fazer conforme Deus queria. A ideia do texto é no sentido de que jamais Paulo se fez cabisbaixo. Todas as dificuldades, ele não esmoreceu. Sofria, mas não esmorecia. Ele chegou a dizer, abatidos, mas não destruídos. Sentindo-se derrotado e deprimido. A ardente expectativa é estar com a cabeça erguida, olhos postos no Supremo, Deus. Marchar não apenas com as pernas, mas antes com o coração, com a vida, ainda que detido, limitado, preso, quem sabe algemado. Isso é uma ideia que o autor da revista está passando. Quem sabe algemado, acorrentado algumas vezes, mas o coração veloz. Não deixe que nada deste mundo, nem mesmo as lágrimas, tirem de você a sua ardente expectativa, fé e esperança. Não deixe. Tirando por Paulo, ele avançou com toda a dificuldade. Tá certo, meus amados? Bom, amados, nesse outro aspecto que é o terceiro, estaremos vendo vitória sobre o sofrimento é possível porque nossa vitória tem como fundamento o senhorio de Jesus. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto como agora, como sempre, engrandecido no meu corpo. Vimos isso no aspecto anterior, mas também estamos vendo agora nesse aspecto, nesse terceiro. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, segundo a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 1, versículo 20, a gente viu antes, estamos vendo agora, mas também Filipenses capítulo 2, versículo 11. É o que estamos vendo. Jesus também sofreu. Houve um sofrimento voluntário. Deixou seu estado de glória e exaltação para viver no estado de humilhação. Quem é o foco da nossa vida e gratidão? Jesus Cristo, claro. Nosso sofrimento precisa ser cristocêntrico e não antropomorfocêntrico. Estou me enrolando com a palavra aí. Ou seja, que o homem não seja o centro, e sim que Cristo seja o centro das atenções, o centro da nossa vida e gratidão. Jesus é e continua sendo o centro de nossa vida, apesar do sofrimento. Ele faz com que experimentemos a vitória. Os gnósticos haviam rejeitado o senhorio de Cristo, reduzindo Jesus a um dos poderes angelicais. Paulo enfatiza o senhorio de Jesus. É impossível, inadmissível
viver a vida no reino sem admitir o senhorio de Jesus. Em alguns momentos, João fazia até um tipo de censura que esses gnósticos estavam lá, né? Alguns deles lá, né? Com aquele tipo de conhecimento que eles tinham lá, né? E João censurava que se não tiver isso, não vai para o reino. Não faz parte dele. João, em outro momento, falando de um outro assunto, dizia, não faz parte. Mas no caso aqui, se reconhecer o Senhor de Jesus, faz parte de Jesus sim. Paulo usa esse título, ele o faz para dar maior autoridade a seu testemunho de fé e vitória. Jesus Cristo como Senhor foi o grande tema da igreja do seu início, lá no seu início da igreja. Foi a profissão de fé dos primeiros crentes. Custou a vida de muitos cristãos. A ordem do imperador era que todos clamassem, César é o Senhor. Os cristãos fiéis não negaram Jesus e diziam, Jesus Cristo é o Senhor. A gente sempre fala, as escrituras sempre tem um motivo para aquele modo estar ali escrito. Pronto, aqui está, Jesus Cristo é o Senhor, tinha a causa. Alguém estava apontando para um ser humano ser o Senhor de tudo, mas os que seguiam Jesus, os que eram literalmente guiados por Deus, diziam e dizem, Jesus Cristo é o Senhor. Tanto antes como agora, como sempre, feito está na carta aos Hebreus. Inácio de Antioquia era um deles. Foi um deles. Foi levado no reinado do imperador Trajano para ser dilacerado pelas feras, porque não negou o nome de Jesus como Senhor. Policarpo, que esses daí tiveram contatos diretos com aqueles da época de Jesus. Esses daí são chamados pais da igreja. Esses daí, Inácio de Antioquia, Policarpo. Quando foi ordenado pelo procônsul Estácio a amaldiçoar a Cristo, teria dito que depois de ter servido a Jesus por mais de 80 anos, não poderia jamais blasfemar contra o seu Rei, Salvador e Senhor. Isso lhe custou a fogueira, ou seja, foi jogado na fogueira, segundo historiadores e o comentarista aqui da revista. A vida do crente precisa exaltar o nome que está acima de todo nome, está lá, escrito. Jesus Cristo. Isto faz-nos viver a vitória apesar do sofrimento. O corpo angelical anunciava o nascimento do Salvador usando este nome. Somente neste nome, Jesus Cristo, a salvação. O Pai deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. Amém, igreja? Nesse quarto aspecto, estaremos vendo a vitória sobre o sofrimento. É possível quando aprendemos a nos alegrar sempre no Senhor. Quando a alegria é no Senhor, as coisas mudam de figura. O aspecto, o cenário muda. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, isso Paulo aos Filipenses, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Isso é Paulo falando. Aí, falando de regozijar no Senhor, aí Paulo aqui aos Filipenses capítulo 4 e versículo 4, que será elemento de uma outra lição, diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 4. Este é um dos paradoxos do cristianismo. Paradoxo e não contradição. Porque o paradoxo é assim, uns choram por tristeza e outros choram por alegria. O paradoxo, chorar, só que os dois com diferentes sentimentos, diferentes circunstâncias. Por isso paradoxo, mas não contradição. Alegria quando se chora, alegria quando há dor. Alegria quando os ventos são contrários,
Alegria quando houver ameaça de morte por fidelidade a Jesus. Isso é Paulo ensinando a igreja. Paulo estava falando de sua morte e tudo que envolveria sua humilhação pela crueldade humana. Às vezes somos cruéis, viu? Mesmo sendo Jesus. Por isso a Bíblia sempre nos ensina todos os dias. Mesmo assim, Paulo enfatiza: me alegro e quero que vocês se alegrem também e comigo. Alegria em todas as circunstâncias é um aprendizado de fé. É possível desprezar a crueldade humana, a injustiça sofrida, mas jamais se despreza a alegria apesar do sofrimento. Às vezes, porque a alegria é diferente desse nosso sentimento que a gente tem. A alegria de Bíblia aqui é confiança no Senhor, alegrar-se no Senhor. Aí se alegra no Senhor não tem nada a ver com o que passamos aqui. Porque às vezes eu me questiono, como assim? Esses 7 anos todinho de turbulência na minha vida, na questão de emprego, trabalho. E às vezes eu me questiono ao Senhor dizendo, eu estou tranquilo demais, eu estou disperso. Mas Jesus Cristo é o Senhor. Como estávamos vendo, né? É resultado de fidelidade e entrega ao Salvador Jesus. É para isso, nesse sentido daí. E aqui a gente vê a vitória sobre o sofrimento é possível quando compartilhamos com os outros e desenvolvemos relacionamentos. Filipenses capítulo 2, versículo 25 diz assim: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado para promover as minhas necessidades. Está vendo? O anunciador da palavra sendo sustentado pelos irmãos. Compartilhe sua dor e problema, desenvolva relacionamentos sadios. Fale do seu sofrimento, não com lamúria, mas não com ingratidão, nem com murmurações, nem para se exaltar, mas para exaltar a Cristo. Aí sim. Afirmar que temos vitória em tempo de sofrimento. Paulo fala de Epafrodito. Paulo na prisão, na dor, tinha amigos. Lembre sobre ele, diz que era irmão, sobre Epafrodito, cooperador e companheiro nos combates. Quando você chora, sente dor e sofre, você tem um irmão, um cooperador, um companheiro pronto, disposto a desenvolver provisão para as suas necessidades materiais, emocionais e espirituais. Na revista está perguntando se a gente tem isso, porque precisamos disso. Isto é impossível quando durante a nossa vida e caminhada plantamos amigos e desenvolvemos bons e duradouros relacionamentos na fé. Viu? Isto é possível. Alguém que vai ficar de olho nas suas necessidades emocionais, espirituais, até materiais e ajudar. Tá certo, amados? A gente vai para a nossa conclusão. Tá certo? Bom, gente, na conclusão, iremos ver desse modo. Quando sofrer, avalie seu sofrimento, a natureza desse sofrimento, de sua dor. Seu sofrimento está relacionado à sua fé, como a gente viu nos tópicos, né? Ou alguma negligência. Quando este sofrimento vier, não se esqueça de transformar dor em semeadura para o evangelho para o avanço do evangelho e exaltar o senhorio de Jesus. O que fazer para viver vitória sobre o sofrimento? O que fazer? Queremos ver 3 pontos. Veja. Primeiro, entender que o sofrimento é algo natural na vida humana. É natural, não iremos escapar disso. Fuja daqueles que disserem que a gente não vai passar por nada, viu?
Porque disse Jesus que a gente que no mundo teríamos aflições. Disse ele lá no Evangelho de João. Segundo, saiba diferenciar sofrimento por negligência, erro ou natural, com sofrimento por fidelidade ao Evangelho. Temos que saber fazer essa diferença. Por que está acontecendo isso? Porque eu anuncio o Evangelho e sou censurado, não consigo ir para alguns lugares, não consigo ter acesso, ou por alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. Uma das negligências é também, sabe o quê? Falar com Deus antes de fazer, antes de aplicar o reino de Deus, antes de anunciar o reino de Deus para qualquer pessoa. Porque a palavra diz que confia ao Senhor as tuas obras, seja ela qual for, principalmente a do reino. Porque se a gente não faz isso, se a gente não conversa com Jesus para ver como iremos fazer, estaremos sendo negligentes. Isso, Provérbio 16, versículo 3. E o terceiro aspecto: em qualquer tempo, nunca esqueça que Deus cuida de você em toda a sua caminhada. Se for a sua negligência, Deus estará com você na caminhada lhe lembrando: olha, não é bem desse jeito, pastor Emerson, não é bem assim, pastor Emerson, tu está deixando de escutar isso, tu está deixando de considerar aquilo, tu está deixando de examinar. Negligência. E também quando a gente está fazendo as coisas satisfatoriamente, que a gente acredita que está agradando a Deus, dentro do jeito que a Escritura ordena, né? Para mim as Escrituras não pedem, ela ordena. E ficar tudo bem as coisas. Negligência nossa, ou é devido ao anúncio do Evangelho que você está sofrendo? Entre outras coisas da vida. Se for as situações naturais, Deus é poderoso para nos ajudar. Mas se é uma circunstância da questão do avanço do reino, do anúncio do reino, Deus também é poderoso para viabilizar o caminho. Eu lembro que ele disse para Elias que, olha, eu dei ordem para a viúva, para uma mulher te sustentar. Chegou lá, a viúva precisava mais do que Elias. Mas na realidade, ela sustentou Elias. Ela sustentou, está lá escrito. E ela, aquilo que ela ajudou, veio multiplicado para ela. A intenção dela não era que viesse em multiplicação aquilo para ela. A intenção dela ali também foi, principalmente foi, em ajudar um homem de Deus, em especial, matar a fome também dele. E é assim que devemos fazer. A gente vê muitos projetos por aí. Os jovens da nossa igreja teve esses dias lá no lado do ancião, que a gente junto com eles também possamos também fazer o nosso papel em nome de Jesus. Amém, amados? Até a lição 11, o Senhor Jesus continue sendo com vocês. Amém? E comigo, porque Ele também, antes da gente abençoar, somos abençoados. Paz!